Você já parou para pensar como um soldado ferido em uma cama de hospital mudou a história de todos os conflitos do planeta? O AK-47 não é apenas um fuzil, é um ícone cultural, uma bandeira e, para muitos, a máquina de guerra definitiva. Simples, rústico e quase indestrutível, o Kalash foi criado com um único objetivo: dar ao soldado comum um poder de fogo absurdo em qualquer condição. Do barro do Vietnã até as areias do deserto, essa arma escreveu a história com chumbo e aço. Vamos descobrir como surgiu esse monstro da engenharia soviética. A história começa em 1941, com um jovem sargento chamado Mikhail Kalashnikov. Ele era um comandante de tanque que foi ferido em combate contra os alemães. Enquanto estava no hospital, ele ouvia os outros soldados reclamando que os fuzis soviéticos eram complicados e viviam travando, enquanto os alemães tinham armas automáticas superiores. Kalashnikov, que era um gênio autodidata da mecânica, decidiu que o soldado soviético precisava de algo simples. Ele queria uma arma que qualquer camponês pudesse aprender a usar em 10 minutos e que não parasse de atirar nunca. Em 1947, após vários protótipos, nasceu o Avtomat Kalashnikova, o famoso AK-47. Ele foi criado para ser uma arma de assalto, preenchendo o buraco entre as submetralhadoras, rápidas mas fracas, e os fuzis de precisão, fortes mas lentos. O objetivo era combate a curta e média distância, onde a velocidade de tiro e a confiabilidade valiam mais do que a precisão cirúrgica. O AK-47 se tornou a arma padrão do Exército Vermelho e de todos os países do Pacto de Varsóvia, mas ele não parou por aí. Por ser barato de produzir, a União Soviética espalhou o design pelo mundo todo. Ele foi a estrela da Guerra do Vietnã, onde os soldados americanos sofriam com seus fuzis M16 sensíveis, enquanto os Vietcongues arrastavam seus AKs pela lama, pela água, e eles continuavam cuspindo fogo. Ele esteve no Afeganistão, em todas as guerras civis na África, em revoluções na América Latina e é, até hoje, a arma favorita de exércitos de mais de 100 países, além de grupos guerrilheiros e forças especiais. China, Polônia, Egito e até a Finlândia criaram suas próprias versões desse fuzil. Pontos fortes, prós. Confiabilidade absurda. Você pode enterrar ele na areia, jogar no pântano ou passar com um caminhão por cima. Ele vai disparar. Simplicidade. Tem poucas peças móveis. É fácil de limpar e consertar até no meio do mato. Poder de parada. O calibre 7,62 por 39 mm é pesado e atravessa paredes, madeira e blindagens leves com facilidade. Pontos fracos. Contras. Precisão. Depois dos 300 metros, ele começa a espalhar muito. Não é uma arma para franco-atiradores. Recuo. O coice dele é forte. Se você segurar o gatilho sem controle, o cano sobe e você acaba acertando as nuvens. Peso. Para os padrões modernos, as versões originais de aço e madeira são um pouco pesadas para carregar o dia todo. Amigos, vocês gostariam desta máquina para vocês? E o que você acha? É apropriado para a defesa da casa? Escrever. O segredo da imortalidade do AK-47 está na sua simplicidade mecânica, mas com um toque de genialidade. Diferente dos fuzis ocidentais da época, que eram feitos com peças que se encaixavam com precisão de relógio suíço, o AK foi projetado com folgas. Pensa assim, as peças internas do Kalashnikov têm espaço para balançar. Se entrar areia, lama ou pólvora queimada lá dentro, as peças simplesmente empurram a sujeira para fora do caminho e continuam se movendo. O sistema de gás dele é super potente, o que garante que o ferrolho vá para trás com força total, limpando qualquer obstrução. É por isso que você vê vídeos de pessoas desenterrando um AK do quintal depois de anos e ele ainda funciona perfeitamente. O AK-47 como símbolo global. O Kalashnikov deixou de ser apenas um fuzil para se tornar um ícone. Ele está presente na bandeira de Moçambique, no brasão do Zimbábue e até em moedas de vários países. Para muitos movimentos de libertação nacional na África e na Ásia durante a Guerra Fria, o AK-47 era o símbolo da luta contra o colonialismo. Receber caixotes cheios de AKs da União Soviética era o que permitia que exércitos de camponeses enfrentassem potências europeias. Na década de 70, a União Soviética percebeu que precisava de algo um pouco mais refinado e criou o AK-74. A grande mudança foi o calibre, que passou para os 5,45 mm. Era uma bala menor e mais rápida, que causava ferimentos terríveis e permitia ao soldado carregar muito mais munição.
Mesmo assim, o design básico do velho Mikhail continuou lá, firme e forte. Produção em massa e o mercado negro. Outro fator que espalhou essa arma pelo mundo foi o licenciamento. A URSS não se importava muito com patentes, eles queriam armar seus aliados. Países como China, com o tipo 56, Roménia, Bulgária e Alemanha Oriental, fabricaram milhões e milhões de unidades. Estima-se que existam mais de 100 milhões de variantes do Kalashnikov circulando pelo globo hoje. Isso significa que existe aproximadamente um AK para cada 70 pessoas no planeta. Por ser tão comum, ele se tornou a moeda de troca em muitos mercados negros. Em algumas zonas de conflito, você consegue trocar um saco de grãos ou uma cabra por um AK usado. O legado de Mikhail Kalashnikov. O próprio Mikhail Kalashnikov, que viveu até aos 94 anos, tinha sentimentos mistos sobre sua criação. Ele sempre dizia que orgulhava-se da sua invenção e que a criou para defender a pátria russa contra os nazistas. Mas, ao ver sua arma sendo usada em massacres, ataques terroristas e guerras civis sangrentas, ele sentia um peso no coração. Ele chegou a escrever uma carta para a Igreja Russa pouco antes de morrer, perguntando se ele era o responsável por tantas mortes. O AK-47 é, sem dúvida, a ferramenta que democratizou o poder de fogo. Ele permitiu que o soldado comum, muitas vezes sem treinamento formal, tivesse uma vantagem letal no campo de batalha. Ele encerrou a era dos exércitos profissionais de elite dominando tudo e abriu as portas para as guerras de guerrilha modernas que vemos até hoje nos noticiários. O AK-47 terminou o século XX não como uma relíquia de museu, mas como a arma mais relevante da história da humanidade. Se a bomba atómica mudou a diplomacia entre as grandes potências, o Kalashnikov mudou a vida de quem está no chão, no barro, lutando por uma causa, por um pedaço de terra ou pela própria sobrevivência. Ele provou ser um design tão perfeito dentro da sua proposta de simplicidade que, mesmo com toda a tecnologia de lasers, fibra de carbono e computadores de hoje, o velho aço soviético continua sendo a escolha número 1 quando a situação fica realmente feia. Muitos exércitos modernos tentaram criar armas matadoras de AK, cheias de acessórios e eletrónicos, mas quando o soldado entra em uma zona de combate onde não há eletricidade, onde a manutenção é impossível e onde a poeira trava tudo, ele olha para o AK com respeito. A evolução não parou. Hoje temos o AK-12 e o AK-15, que são versões ultramodernas com trilhos para miras e materiais leves. Mas se você abrir a caixa desses fuzis novos, o coração, aquele sistema de pistão de gás que o Mikhail desenhou lá no hospital, continua exatamente o mesmo. O legado final do AK-47 é uma faca de 2 gumes. Por um lado, foi a ferramenta que permitiu a muitas nações conquistarem sua independência e se defenderem de invasores. Por outro, sua onipresença tornou os conflitos modernos muito mais letais e duradouros, já que é uma arma que nunca morre e nunca para de funcionar. No AK fabricado em 1950 pode ser pego hoje, limpo com um pouco de óleo de cozinha, e ele vai atirar com a mesma fúria de 70 anos atrás. Mikhail Kalashnikov morreu em 2013, mas sua criação é, de certa forma, imortal. O AK-47 atravessou a Guerra Fria, sobreviveu à queda da União Soviética e continua sendo a sombra que paira sobre quase todos os conflitos do século XXI. É a prova definitiva de que, na engenharia de guerra, a rusticidade e a confiabilidade sempre vencem a complexidade. Ele é o rei absoluto do campo de batalha, um ícone de aço e madeira que moldou, e continua moldando, o destino de milhões de pessoas ao redor do globo.